Morre no Hospital de Clínicas agricultor que foi atacado por abelhas no Cariri paraibano. Chegou aqui bastante grave, evoluiu, infelizmente com insuficiência renal, com complicações que terminou vindo a óbito. Na política, Pedro Cunha Lima cumprimenta João Azevedo por resultado de eleição e garante que seguirá na oposição. E desejo que o governo dê certo, por isso que cumprimento o governador João Azevedo, quero que as coisas aconteçam para que a gente possa viver dias melhores. Vice-governador eleito Lucas Ribeiro concede entrevista à TV Borborema e anuncia a reforma do CAIC. E ainda, confira uma reportagem sobre os benefícios do alongamento para quem pratica atividades físicas. Hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. O Borborema Notícias está no ar. Para você, muito boa noite. Um agricultor morreu após sofrer complicações de saúde por ter sido atacado por um enxame de abelhas no Cariri do estado. O homem estava internado no Hospital de Clínicas. Inicialmente, o paciente picado pelas abelhas foi socorrido para o Hospital de Trauma em Campina Grande. Depois, na semana passada, foi transferido para o Hospital de Clínicas. José Maurílio, de 43 anos, morreu ontem. Ele morava na zona rural de Parari, no Cariri paraibano. O médico Giovanni Roncalli falou sobre o paciente que já tinha sido picado por abelhas noutra ocasião. É um paciente vítima com história de um choque anafilático por uma picada de abelha, aonde tem nos registros que tinha sido o segundo evento dele. Chegou aqui bastante grave, evoluiu, infelizmente com insuficiência renal, com complicações que terminou vindo a óbito no dia de ontem. É preciso esclarecer que cada caso tem sua reação. Cada indivíduo tem uma sensibilidade a uma determinada substância, a um determinado composto. E a picada de abelha, esse paciente específico, ele teve uma reação à picada de abelha que causou todo esse transtorno, infelizmente causando a morte, que a gente chama de choque anafilático. Por fim, o médico acrescentou que são necessárias algumas ações rápidas e importantes caso a pessoa seja picada por abelhas. Tão logo o paciente já saiba que é sensível, no caso, à picada de abelha, correr o mais rápido possível para um pronto atendimento, para um hospital, para uma emergência, enfim, correr o mais rápido possível. E caso aqueles pacientes que não saibam, da mesma forma, tiver algum edema de glote, ficar inchado os olhos, com dificuldade para respirar, a gente faz a mesma orientação, correr para um pronto atendimento. Criminosos ameaçaram uma professora durante um assalto no bairro do Catolé. Na ação, os bandidos levaram uma quantia em dinheiro. O repórter Renato Diniz tem mais detalhes. Na segunda-feira à tarde, uma operadora de caixa foi assaltada por dois ladrões que estavam numa moto entre as ruas João Quirino e Vigário Calixto, no bairro Catolé. Os bandidos levaram dinheiro e um celular. Coincidentemente, na terça-feira à tarde, uma professora que estava chegando ao shopping foi abordada por uma dupla numa moto. Dela, os ladrões levaram dinheiro. Ela procurou a central de polícia para denunciar. Dois caras, capacete espelhado, certo? E eles solicitaram o meu celular. Eu falei que não tinha celular. Então, o de trás pulou dizendo assim, mas que nada, que não tem que nada. E veio fazer como uma busca, Veio e passou a mão na minha cintura. Quando passou na minha cintura, realmente eu estava com o papel para fazer o depósito, o pagamento. E eles tiraram. Na hora que eles tiraram, de imediato, também ele voltou para o canto e entrou na luz da moto do estacionamento e saiu fora. Professora, eles levaram muito dinheiro? Foi 1.200. Foi muito rápido, Muito rápido, muito rápido. E ontem à tarde, praticamente a mesma coisa. Uma dupla numa moto assaltou outra mulher, de quem levou um celular e uma bolsa. Os crimes têm ocorrido com frequência. Os alvos preferenciais são mulheres. Em pelo menos uma semana, essa mesma dupla já assaltou 6 mulheres. A polícia espera que imagens de câmeras de monitoramento possam ajudar na identificação dos assaltantes. Veja a seguir, Pedro Cunha Lima faz entrevista coletiva após resultado das eleições. E mais, vice-governador eleito Lucas Ribeiro concede entrevista à TV Borborema.
Voltamos falando de política. Na esfera nacional, os primeiros movimentos da transição de governo estão acontecendo. Nesse primeiro momento, o grande desafio é o tempo. O caminho aqui apresentado, ele vai em duas direções. Primeiro, vai seguir tramitando a lei orçamentária. Nela, a equipe técnica vai estar se debruçando até terça-feira, aí sim para tecnicamente quantificar o valor necessário em cada ponto crítico, em cada ponto que tem hoje insuficiência para garantir as condições de execução em 2023. Ao mesmo tempo, a proposta de uma emenda à Constituição, como já ocorreu, por exemplo, recentemente em relação aos precatórios, em que criam uma excepcionalidade para garantir as condições, não é, de legalmente garantir os recursos necessários. Eu digo que um grande desafio é o tempo, ou seja, nós teremos que já na terça-feira ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores e, é claro, a posição também do presidente eleito, o presidente Lula, a partir da apresentação a ser feita aqui, comandada pelo vice-presidente eleito, o ex-governador Geraldo Alckmin. Da nossa parte, eles vão encontrar toda a boa vontade, como de resto de todo o Congresso Nacional. Não vejo nenhuma dificuldade maior. Agora é preciso que eles tragam as propostas. Como é que eles estão pensando em fazer o atendimento de todas essas demandas. Que se nós formos colocar a isenção do salário mínimo até R$5.000, o aumento real do salário mínimo, como foi também proposto em campanha, tudo isso daí você vai acrescentar e não há espaço orçamentário. Então nós temos toda a boa vontade, nós temos toda a compreensão, vamos ouvir as propostas que eles têm para fazer e o que é que eu vou fazer? Não vou dizer nada, eu sou apenas o relator. Eu tenho que levar essas demandas para discutir com a Comissão de Orçamento, com os líderes partidários. Aí, quando a gente formular um consenso, nós voltamos, então, de novo a negociar com os novos representantes do novo Executivo. Campina Grande vem registrando manifestações após o resultado das eleições do último domingo, assim como várias cidades do Brasil. Hoje, a OAB da Rainha da Borborema se manifestou e classificou as ações como antidemocráticas. A OAB de Campina Grande segue o entendimento da OAB Nacional de que as manifestações dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro são ilegais e antidemocráticas. E nós entendemos que a OAB de Campina Grande, bem como a OAB estadual, eu tenho conversado com o presidente da OAB estadual, também tem o mesmo entendimento, que é ilegalidade dos atos que não podem ser aceitas dentro de um ordenamento jurídico que já define os atos como ilegais. Muitos falam sobre o artigo 142 da Constituição, que nada tem a ver com isso. Muitos falam em 72 horas, são necessárias 72 horas para que o Estado, para que o Exército possa intervir. Também não tem isso, não existe previsão legal com relação a isso. Conhecimento e desconhecimento, essa é a grande discussão. A manifestação e a liberdade de expressão estão previstos na Constituição, desde que esses atos não firam a própria Constituição e não afrontem o Estado democrático de direito. Segundo a OAB, as manifestações são ilegais por não respeitarem o que está previsto na Constituição. Ato democrático seria qualquer ato praticado por cidadão que venha a afrontar o Estado democrático de direito. E o que é Estado democrático de direito? Estado das leis, né? Então, toda afronta à legislação que venha atingir a democracia seria um ato antidemocrático. As manifestações começaram menos de 24 horas do resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral, com a vitória do agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Em Campina, os protestos começaram na rotatória do bairro do Mirante. Lá, os manifestantes chegaram a bloquear o acesso da BR-230 na saída para João Pessoa. Depois, o grupo resolveu ocupar a rua 15 de novembro, de frente ao batalhão do Exército. Para a OAB, falta aos manifestantes conhecimento sobre o que diz a Constituição.
Não é o protesto que é previsto na Constituição, é a liberdade de expressão. Eu posso protestar de forma pacífica, de forma ordeira e trazendo discussões que são do interesse da sociedade. Eu não posso afrontar o Estado Democrático de Direito. Quem esteve hoje aqui na TV Borborema para uma entrevista foi o vice-governador eleito Lucas Ribeiro. Ele anunciou uma importante obra para Campina Grande e ainda criticou a gestão municipal. O vice-governador eleito Lucas Ribeiro concedeu entrevista a Calil Cavolia na Hora do Povo. Ele avaliou o processo eleitoral e falou sobre vários assuntos, como a atuação na vice-governadoria do estado e investimentos que Campina Grande deve começar a receber a partir de janeiro de 2023. Durante a entrevista, não faltou polêmica. A maior delas foi quando ele criticou a gestão do antigo aliado Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande. E a minha avaliação é de que realmente falta agilidade em muitas coisas, por exemplo, na saúde, é algo que Campina está carecendo, as pessoas nos bairros têm sentido isso, esse programa que foi instalado, Saúde de Verdade, não tem atendido a população, né? Tem acontecido muitas dificuldades do povo de Campina no Hospital João 23, que é conveniado com a prefeitura, né? E talvez o maior símbolo dessa ineficiência seja o Hospital da Criança, que até hoje a cidade não tem uma resposta disso, né? Não tem uma justificativa de por que está daquele jeito. Agora, em situações políticas opostas, Lucas disse que não vai deixar de dialogar com Bruno ou qualquer outro prefeito que não tenha votado nele e em João Azevedo nas eleições. Não só com ele, mas com todos os prefeitos que não votaram, né, nesta chapa, não votaram em João, não votaram em Lucas. Ele anunciou a obra de reestruturação do CAIC no bairro das Malvinas, espaço que atualmente convive com o abandono. O CAIC já vai ser licitado esse ano, inclusive já vai para o processo de licitação para poder iniciar a obra. Então já é algo consolidado, né, e que eu digo a vocês e a todo o povo ali da zona oeste da nossa cidade, Malvinas, ali no Rocha, enfim, Cinza, todo mundo ali, que fiquem tranquilos que a obra vai acontecer e vai ser mais um presente do governo para Campina. E hoje o deputado Pedro Cunha Lima, que foi candidato ao governo da Paraíba pelo PSDB, concedeu entrevista coletiva na capital paraibana. É um agradecimento muito sincero a todos que construíram conosco essa caminhada, uma caminhada bonita. Eu guardo com carinho aquilo que a gente pôde construir ao longo desse processo, dediquei o meu melhor, entreguei tudo que havia em mim para oferecer à Paraíba o nosso sonho. Eu gosto de sonhar e desejo que o governo dê certo, por isso que cumprimento o governador João Azevedo. Eu quero que as coisas aconteçam para que a gente possa viver dias melhores e dizer que uma semente foi plantada, as nossas ideias tiveram apelo, mostraram força, a nossa verdade teve um alcance que não pode ser menosprezado. Essa é a mensagem final de toda essa caminhada, que terá seu curso, né? Segue a caminhada, segue esse processo, a gente tem um papel a cumprir e vamos cumprir com esse papel. Então eu dizia que ia fazer o governo da educação, talvez agora eu vá fazer a oposição da educação, né? Para que as escolas sejam reformadas, né? Para que os alunos recebam aprendizagem. Eu ainda não sei o que vou fazer da vida, essa é a verdade, ainda vou pensar aí 2 meses para saber onde me encontro. Mas eu tenho essa ligação muito forte com a educação. Então eu não me vejo sem ter algo em educação acontecendo na minha vida. Por isso que já deixo claro desde já, haverá uma fiscalização, uma cobrança muito intensa na área da educação. Veja a seguir os benefícios do alongamento para quem pratica atividades físicas. Você costuma se alongar? Faz isso antes ou depois das atividades físicas? Você vai acompanhar agora as dicas de um profissional que explica a importância dessa prática. Seu José caminha de domingo a sexta e nessa rotina não pode faltar o alongamento no início da atividade física. Para a gente não atrofiar os ossos, dá problema, né? Principalmente que agora recente não, 2 anos eu sofri um infarto, aí vou só caminhar mesmo.
3 voltinhas aqui todo dia. E aí já faz bem melhor para a minha saúde. O alongamento é essencial. O exercício ajuda a preparar o corpo para as atividades físicas e esportivas, prevenindo lesões e liberando possíveis tensões. Na vida moderna, tem muita gente que trabalha sentado e nem pratica exercício. E quando vai fazer sua caminhada, vai jogar seu futebol ou entra na academia, ele tem musculaturas encurtadas. Então o alongamento faz com que esses encurtamentos diminuam e aí se tem melhor movimento, mais liberdade de movimento. E aí sim entra a questão de lesão. Com mais movimento, fica mais distante de lesão e com uma melhor performance, melhor desempenho. Vale lembrar que o alongamento pode estar presente em mais de uma etapa do treino e trazer benefícios diferentes. E tem algo muito importante que a gente pode destacar aqui. Existe a sessão de treino de alongamento. A gente tem o Pilates, que trabalha muito, a gente tem as aulas de yoga e tem a sessão muito nas academias do próprio alongamento, a aula toda de alongamento. Então é um treino mais extenuante, é um treino que trabalha mais o corpo todo. Então a sessão toda é de 30 a 50 minutos de alongamento. Então se você coloca antes, está correto. Se coloca depois, está correto. E se você tiver tempo, tiver disponibilidade na agenda de ter uma sessão total de alongamento, vai melhorar muito mais a sua flexibilidade. Antes da musculação, Ana Caroline não abre mão de um bom alongamento. Agora, como estudante do curso de Educação Física, ela ainda tem mais dimensão dessa importância. O treino fica mais fluido, eu me sinto bem mais confortável para executar o treino, consigo colocar mais carga nos exercícios, fica bem melhor. Vale lembrar que a amplitude dos movimentos da universitária foi trabalhada ao longo dos 10 anos de treino. Por isso, o educador físico lembra, a evolução é gradual. É preciso respeitar os limites do corpo. Nós temos uma caixinha, a aptidão física é uma caixa. Dentro dessa caixa a gente tem força, resistência e flexibilidade. Quando a gente não treina, a gente tem déficit em força, resistência e flexibilidade também. Então quando você vai correr, que não consegue, o que é que você faz? Caminha. Quando você entra na academia e vai pegar muito peso, você não consegue, você pega um peso menor. E para alongar é da mesma forma. Você faz com menor amplitude, você faz por menos tempo. E assim você vai se adaptando, vai melhorando, vai condicionando e a sua caixinha vai ter um nome lá, a valência flexibilidade melhorada através dessa sequência de alongamentos. Sempre de forma gradual e acompanhada por um profissional. É final da edição de hoje do Borborema Notícias. Você fica agora com o SBT Brasil. Tenha uma ótima noite. Até amanhã.